Olá! Vamos falar de um julgado que está no informativo 1157 do STF, que trata sobre direito tributário, questão de compensação tributária de ICMS, envolvendo precatórios estaduais. Precatórios estaduais, utilização na quitação de saldos devedores de ICMS. Será que isso é possível? Que isso é constitucional? Como que fica a situação? E o resumo traz para a gente o seguinte: é constitucional, ou seja, pode estar tudo certo. A lei estadual que, nos casos e sob as condições nela definidas, autoriza o respectivo Poder Executivo a aceitar proposta do contribuinte de compensação, como forma de pagamento, de créditos tributários de ICMS com precatórios estaduais de sua titularidade, do Estado, né? Decorrentes de ações judiciais ajuizadas até o dia 31 de dezembro de 1990, desde que o Estado federado, no mesmo ato, observe o dever constitucional de repassar aos respectivos municípios a parcela de 25% dos valores de ICMS que foram compensados, para que seja respeitada a regra do 158, inciso 4, a linha A da Constituição Federal, que traz ali as disposições sobre as repartições constitucionalmente obrigatórias. Ok? Então, de início aqui, quais são as noções fundamentais desse julgado que podem ser objeto de prova? Estamos diante de uma lei estadual dispondo sobre compensação, compensação, né, no direito tributário, envolvendo precatórios estaduais. Então, primeiro, o que acontece? Quando há extinção do crédito tributário por compensação, nesse momento já se aumenta a disponibilidade de receita para o Estado. Então, a extinção do crédito tributário por compensação configura aumento da disponibilidade de receita e impõe ao Estado a obrigação de entregar a respectiva cota aos municípios, uma imposição constitucional. Então, o que acontece? Se for feito dessa maneira, não há afronta à isonomia. Por quê? Não foi instituída essa lei em proveito exclusivo da fazenda pública. A compensação ela só acontece se o credor do precatório e o devedor de ICMS, né, quiserem e assim se manifestar. Então, qual que é a questão chave aqui, o mérito dessa lei estadual? Beneficiar todos os credores dos precatórios e sem fazer com que haja qualquer violação quanto à ordem cronológica de precedência dos precatórios, porque também há uma imposição constitucional em relação a isso. Né? Então, o principal mérito da lei estadual impugnada consiste em beneficiar todos os credores de precatórios, na medida em que, ao compensar algumas dívidas, pode acelerar os pagamentos ordenados de acordo com o artigo 100 da Constituição, motivo pelo qual inexiste quebra de ordem cronológica de precedência. Só que qual um problema que se tinha no caso concreto? Essa lei estadual, ela era silente quanto à regra constitucional de repartição de receita tributária decorrente do ICMS. E aí foi preciso fazer uma interpretação conforme para poder dar validade nessa lei constitucional. Então, consta aqui no resumo do informativo. Diante do silêncio do legislador sobre a regra constitucional de repartição de receitas tributárias decorrentes de ICMS, é preciso explicitar que as compensações devem ensejar, no mesmo ato, a remessa dos 25% pertencentes às municipalidades, na forma do parágrafo 1º, artigo 4º da Lei Complementar 63 de 90. E aí, o que acontece? Com base nesses entendimentos e em outros também, porque isso é um resumo, o plenário, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a ação para conferir interpretação conforme a Constituição a uma lei federal do Estado do Amazonas, de modo a consignar que a compensação de créditos tributários de ICMS deve observar o dever constitucional de repartição dos 25% pertencentes aos municípios, para respeitar a Constituição Federal em seu artigo 158, inciso 4, a linha A. Beleza, pessoal?
acho que ficou claro nessa questão dessa repartição e no mesmo ato de compensação é preciso que seja garantida aí esse repasse dos 25% de ICMS. Então, fico por aqui. Obrigado pela atenção de vocês e pela paciência em nos ouvir. Até um próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até lá.